Olá, será muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Giro de Notícias. Por aqui as principais informações de São Paulo, capital, regiões metropolitanas, o Brasil e o mundo. E estes são os nossos destaques. Fachin diz que momento é de ponderações e autocorreção. Lula defende fim da escala 6x1 e diz que tema é próximo desafio do país. Dia de plantio no Itaim Paulista movimenta o bairro sobre a conscientização e o cuidado com o meio ambiente. Corinthians bate o Flamengo na decisão e é campeão da Supercopa do Brasil. Governo envia acordo Mercosul-União Europeia para análise no Congresso. Presidente da FIFA avalia o fim da suspensão à Rússia e diz que Trump mereceu o prêmio da paz. A estratégia do silêncio não funciona mais. Lulinha precisa se explicar. Impacto com o reajuste de salários para servidores aprovado pelo Congresso é maior que receita de 95% dos municípios brasileiros. A ANP autoriza a Petrobras a retomar perfuração na foz do Rio Amazonas. E ainda, CAT São Mateus com vagas de emprego. Roda de samba movimenta a zona leste de São Paulo. Blocos de carnaval agitam o bairro de Sapopemba. Tudo isso e muito mais a partir de agora em nosso Giro de Notícias. Iniciamos o nosso Giro de Notícias falando sobre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou na última segunda-feira que o momento do país e da corte é de ponderações e autocorreção. Reafirmou ainda que a elaboração de um código de ética para o tribunal é um compromisso da sua gestão. Fachin deu as declarações na sessão de abertura do ano do STF, que contou com a presença do presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, também do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota. Também estiveram presentes outros ministros da Corte, o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Beto Simonetti, e ministros do governo federal. Seguimos com o nosso Giro de Notícias falando sobre a escala 6x1. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou em mensagem enviada ao Congresso Nacional que vai trabalhar para o fim da escala de trabalho 6x1. De acordo com Lula, o desafio é reduzir a jornada de trabalho sem redução de salários. O tempo é um dos bens mais preciosos para o ser humano. Não é justo que a pessoa trabalhe duro toda semana e tenha apenas um dia para descansar o corpo, a mente e curtir com a família, disse o presidente. Lula ainda mencionou a necessidade de regular o trabalho de quem atua por meio de aplicativos. Dependem de defesa institucional do Estado brasileiro para mediar melhores condições de trabalho, afirmou o presidente da República. Seguimos com o nosso Giro de Notícias. A você, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência, sempre acompanhando o nosso trabalho, sempre acompanhando as principais informações do Brasil e do mundo. Não se esqueça, @programa Giro de Notícias, @Edmelo Oficial. Seguindo com o nosso Giro de Notícias para falar sobre meio ambiente. No último dia 6 de fevereiro, foi realizada a ação de plantio de mais de 150 mudas no Parque Ecológico Central do Itaim Paulista. O evento também contou com a entrega de cartilhas informativas sobre o descarte consciente, como parte da campanha Crie esse Hábito. Estiveram presentes o presidente da ABIR, o senhor Alexandre Horta, também o chefe de gabinete, Aloísio Pinheiro, o subprefeito Guilherme Henriques, e o secretário do Verde e do Meio Ambiente, o senhor Rodrigo Achiuchi. A ação teve ainda a participação dos alunos da rede municipal, do projeto social Bombeiro Mirim Potência e do grupo de escoteiros Sussuarana. Iniciativas como essa reforçam o compromisso da subprefeitura do Itaim Paulista com o apoio da Prefeitura de São Paulo em ampliar as áreas verdes da cidade, promovendo muito mais qualidade de vida e o cuidado com o meio ambiente.
Seguindo com o nosso giro de notícias, você sabe, você é o nosso convidado especial. Por aqui sempre passam as principais informações. Fique ligado toda semana em nosso giro de notícias. Seguindo com o nosso giro de notícias para falar de futebol. O Corinthians é super campeão. Deu timão em Brasília. A equipe comandada por Dorival Júnior venceu o Flamengo por 2-0 na Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garrincha. Os gols foram marcados por Gabriel Paulista e Yuri Alberto. O Corinthians faturou o primeiro título da temporada na Supercopa Rei e também encheu os cofres com uma premiação do torneio. O clube paulista arrecadou 11,6 milhões de reais. O dinheiro será muito bem-vindo aos combalidos cofres corintianos. O clube enfrenta uma grande crise financeira, com dívida bruta na casa de 2,8 bilhões de reais. Já o Flamengo, por sua vez, levou para casa 6,35 milhões de reais em premiação. Parabéns, Corinthians! Parabéns, fiel torcida corintiana! Seguindo com o nosso giro de notícias, agora para falar sobre o Acordo Mercosul. O governo enviou ao Congresso o acordo comercial entre Mercosul e também União Europeia. A mensagem ligada ao tratado foi publicada em edição extra do Diário Oficial na última segunda-feira e agora será transformada em projeto para análise de deputados e senadores. A ratificação de parlamentares é necessária para validar a ampliação do acordo no Brasil. A análise começará pela Câmara, que tem a previsão de concluir as etapas de votação até o final do Carnaval. Seguimos com o nosso giro de notícias, muita informação para você que nos acompanha. O nosso muito obrigado pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, @programa Giro de Notícias. Vamos falar agora sobre a FIFA. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, mostrou-se favorável a um retorno da Rússia e de seus clubes às competições internacionais. É isso mesmo, num claro sinal de que a suspensão de 4 anos imposta ao país caminha para ser revogada. Os clubes russos e a seleção nacional estão suspensos das competições organizadas pela entidade e também pela UEFA, desde que a Ucrânia foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022. De acordo com o mandatário, esta questão precisa ser revista. Abre aspas. Essa proibição não alcançou nada, apenas gerou frustração e ódio. Fecha aspas, afirmou o presidente dirigente da FIFA em entrevista ao canal inglês Sky Sports. Giro de notícias, você sempre muito bem informado, de São Paulo para o Brasil e o mundo. Não fique de fora, participe você também. Eu sou Ed Melo em mais uma realização da QSTS TV. Vamos juntos, tem mais notícia, tem muito mais informação para você. Vamos falar agora sobre um tema que está aguardando explicações. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, não é investigado formalmente, mas é uma verdade que cada vez mais cobra uma explicação que ele ainda não deu. Não à justiça, não à CPI, não à opinião pública. O silêncio diante de um conjunto crescente de indícios deixou de ser uma estratégia defensável. O ponto de partida é a Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que investigou o esquema bilionário de descontos ilegais nos benefícios do INSS. O principal alvo foi Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, preso desde setembro de 2025. Durante a apuração, o nome de Lulinha emergiu em pelo menos 3 contextos distintos: depoimentos, celulares, apreendidos e passagens aéreas. Lulinha teve suas convocações rejeitadas 2 vezes, em outubro e dezembro de 2025, após a articulação da base governista. O Congresso foi impedido de ouvi-lo diretamente e isso é, por definição, um problema de transparência. Não há denúncia formal contra Lulinha. A Polícia Federal não o indiciou, mas há mensagens que o citam, um depoimento que o nomeia
e viagens que o colocam junto aos investigados, e tentativas de destruição de provas que protegem seu nome. Como diz a canção interpretada pela cantora Simone, o que será do amanhã? Giro de notícias, muita informação para você analisar, para você pensar, para você compartilhar e, é claro, estar sempre conosco em nosso programa, trazendo para você as principais informações do que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. Fique atento, vem aí reajustes de salários, é isso mesmo. O reajuste nos salários de servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, aprovado na tarde da última terça-feira, dia 3 de fevereiro, tem impacto previsto, veja só, de 790 milhões de reais, maior do que a expectativa de receita de 95% dos municípios brasileiros. É isso mesmo. A votação de urgência e do mérito dos projetos foi feita a toque de caixa, após um acordo fechado por líderes. As propostas foram aprovadas por deputados e senadores em votações em plenário em menos de 3 horas. Os reajustes aos servidores seguem para a sanção do presidente Lula. Giro de notícias, comigo é de Mello, você é o nosso convidado especial. Estamos por aqui, sempre atentos em tudo que acontece no Brasil e no mundo. Portanto, não fique de fora, participe, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Giro de notícias, comigo é de Mello, sempre trazendo para você as principais informações. Fique atento, é o Brasil e o mundo conectado conosco. Falando agora sobre um tema muito importante. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, autorizou a Petrobras a retomar a perfuração de um poço exploratório na bacia da foz do Rio Amazonas, que havia sido paralisada no início do ano, devido a um vazamento de fluido de perfuração, segundo documento visto pela Reuters. Considerado as análises técnicas realizadas e as medidas mitigadoras propostas pela Petrobras, conclui-se não haver óbice, ou seja, empecilho ao retorno das atividades de perfuração no referido poço, a partir do recebimento deste ofício, disse a ANP. A agência, contudo, afirmou que a Petrobras foi notificada de que a retomada deverá seguir alguns condicionantes, como a troca de todos os elementos de vedação usados nas conexões da tubulação por onde passam os fluidos e treinamento de todos os trabalhadores envolvidos no procedimento. Giro de notícias comigo é de Mello, também é carnaval por aqui e tem roda de samba, hein? Fica atento. No próximo dia 22 de fevereiro, a partir da 1 da tarde, na rua José Maria Alves de Deus, 192, Jardim Robru, o berço do samba da Zona Leste de São Paulo vai tremer, com muita cultura, ancestralidade e alegria. Vem aí uma grande roda de samba, reunindo música, capoeira, curimba e DJ, em um encontro que celebra as raízes e fortalece a comunidade, com a presença de grandes atrações: Quilombo Ed, Corimba Cruzada, Grupo J da Timba, Grupo Lá na Favela, Samba da Sete, Roda de Samba do IP e ainda DJ Jeff Dance, com muito flashback, capoeira e corimba. Não se esqueça, leve sua família, amigos e participe de um dia com muito samba, resistência cultural e muita energia boa. O apoio é da Subprefeitura do Itaim Paulista e da Prefeitura de São Paulo. E vamos em frente com o nosso giro de notícias, as principais informações de São Paulo, do Brasil e do mundo, falando sobre o carnaval em Sapopemba. É isso mesmo. Alô, você na Zona Leste de São Paulo, tem carnaval em Sapopemba. 3 dias de muita animação e folia vão garantir a festa no bairro de Sapopemba, Zona Leste de São Paulo, com atrações musicais que vão desde as tradicionais marchinhas, sambas enredo, clássico do axé, entre outras canções populares. O bairro entra oficialmente no ritmo de carnaval, com uma programação de blocos que vai do pré ao pós-folia, ocupando as ruas do conjunto Mascarenhas de Moraes,
com muita música, alegria e, é claro, a participação da comunidade. Abrindo os festejos, o bloco Masca Folia comanda a animação que se iniciou no dia 8 de fevereiro. Fique atento, em pleno pré-carnaval, e volta a se apresentar no próximo dia 16 de fevereiro, garantindo que a empolgação continue forte antes da folia oficial. Já no dia 22 de fevereiro tem muito mais. E é claro que você é o nosso convidado especial. Quem encerra a programação é o bloco Favela Folia Fest. A concentração acontece na rua Sargento Luiz Rodrigues Filho, 216, e percorre pelas ruas Sargento Marchetti e Sargento Aires Silva Dias. O carnaval em Sapopemba é um momento de encontro, valorização da cultura popular e de alegria para as famílias do bairro. Ver nossas ruas cheias de vida mostra a força e a criatividade da comunidade, disse a subprefeita Dida. O Carnaval de Rua em Sapopemba tem a realização da Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de São Paulo e o apoio da Subprefeitura de Sapopemba. Se divirta! Bom Carnaval para você! Vamos chegando ao final de mais um Giro de Notícias. A você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado pelo carinho. Não se esqueça, dê aquele like, dê aquele joinha, compartilhe as nossas informações e esteja sempre ligado em nosso programa. Estamos por aqui para deixar você ainda muito mais bem informado. Eu sou Ed Melo e este é o nosso Giro de Notícias, sempre conectado com a informação.